Bom dia! Não, bom dia, que bom dia, cara. Nossa, até me perdi aqui na abertura. Nihao, seus portos do peru, tudo bem com vocês? Pô, eu comecei o outro vídeo com a abertura errada. Vamos aí, né? Agora é certo, né? Pro Hoje no Mundo Militar, falando do porto que o Xi Jinping inaugurou no Peru. Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a inauguração do gigantesco porto de Chancay, no Peru, um projeto liderado pela China que promete reconfigurar as dinâmicas econômicas e estratégicas da região. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. Se inscreve no meu canal aí. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, Porto do Peru. Em novembro de 2024, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de infraestrutura em toda a América Latina. Esse projeto, estimado em 3,6 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 20 bilhões de reais, não é apenas um investimento econômico, é uma declaração geopolítica de longo alcance da China. Chique. Quando totalmente concluído, o porto terá 15 docas, tornando-se o único em toda a América do Sul capaz de receber navios porta-containers grandes demais para atravessar o Canal do Panamá. Isso representa uma mudança no fluxo comercial global, pois reduz tempos de transporte em até 20 dias para embarcações que se deslocam entre a Ásia e a América do Sul. Junto com isso tem aquela história de que a China queria fazer uma linha de trem, né? Do Brasil até, acho que o Peru, o Chile, agora não me lembro, que é para ajudar a escoar toda a produção. Até eu comentei isso ontem eu postei um vídeo a respeito da visita que esperar da visita do Xi Jinping no Brasil, e aí eu falei dessa linha de trem, né? Que eu acho que para a gente seria muito positivo ter uma linha de trem que sai do Brasil até o Peru para escoar material para a China e também para trazer coisa da China, né? Porque, como o Marcelo falou ali, vai encurtar a viagem e tal, para os dois lados, né? Para os dois lados. Então, tanto as coisas que vêm da China para a América do Sul, como da América do Sul para a China. Então, para a gente seria muito positivo ter uma linha de trem que fizesse essa conexão. Operado pela gigante chinesa COSCO Shipping, o porto contará com guindastes automatizados fabricados pela Shanghai Zhenhua e caminhões elétricos autônomos, um exemplo claro da estratégia chinesa de exportar tecnologia enquanto constrói infraestrutura crítica. Né? Que bom, né? China exportando tecnologia, muito bom. A presidente peruana, Dina Boluarte, destacou o porto como um nervo central para o comércio sul-americano, projetando gerar 4,5 bilhões de dólares em atividade econômica anual e criar 8 mil empregos diretos. Para a China, o Peru é estratégico não apenas como um parceiro comercial, já que a China é o maior destino de exportações peruanas, mas também como um ponto de entrada para expandir ainda mais a sua presença em todo o continente. O porto levantou preocupações nos Estados Unidos. A general Laura Richardson, ex-chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, alertou que Chancay poderia ser usado como base para navios militares chineses, seguindo o que ela chamou de Manual de Pequim em outras regiões. Essa aí é a mulher que já falou que, nossa, porque a América Latina, né, a América do Sul tem muita coisa, tem muita... Como é que ela falou? Muitos recursos naturais, muito ouro, muito lítio, muito isso, muito aquilo, como se fosse deles, né? Como se fosse dos Estados Unidos. Essa é a mulher. Regiões do mundo. No entanto, em contraste, as preocupações americanas não encontram muito eco no Peru. Analistas locais argumentam que países do sul no Peru? global priorizam benefícios econômicos imediatos em vez de alinhamentos geopolíticos de longo prazo. A iniciativa Belt and Road, ou simplesmente BRI, lançada pelo presidente Xi Jinping em 2013, é muito mais do que um programa de infraestrutura. Trata-se de uma estratégia abrangente para transformar a China no eixo central da economia global. O objetivo é criar uma rede global de infraestrutura que conecte mercados emergentes diretamente à China, reduzindo custos de transporte e fortalecendo a sua influência política. Parece bom, né? Assim, de verdade, parece bom. Em vez da China fazer qualquer coisa como países europeus, Estados Unidos, que invadem, destroem, pilham, matam e roubam e etc., né? A China está aí com um pacote gigantesco de construção, de infraestrutura. E quem falou isso é o cara lá que foi eleito para vice-presidente dos Estados Unidos,
Ele disse isso, né? E o cara do Partido Republicano, ele falou, olha, a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo e olhar para a China, porque olha o que a China está fazendo. Até como eu falei, acho que é nesse vídeo do Xi Jinping no Brasil, a China está construindo 1.000 escolas no Iraque. Estados Unidos destruiu o Iraque. A China está lá trabalhando com o Talibã para reconstruir o Afeganistão. Estados Unidos destruiu o Afeganistão e gastou $1 trilhão no processo. Esse $1 trilhão poderia ter sido usado para muita coisa, né? Então, assim, o que a China está fazendo, assim, óbvio, né, que talvez seja aí, tem um monte de gente que fala imperialismo, etc, mas assim, cara, não tem nem como comparar, né? Desde a sua criação, a BRI já mobilizou mais de $1 trilhão em projetos, abrangendo portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, telecomunicações e energia. Então, vocês viram? $1 trilhão até hoje. A iniciativa de Cinturão em Rota, né, a nova Rota da Seda, começou em 2012, se eu não me engano. 2012, 2013. Os Estados Unidos gastou $1 trilhão só no Afeganistão. Então, eles podiam ter usado todo esse dinheiro do Afeganistão para criar essa influência como a China está fazendo, mas não. Né, eles seguem por um caminho completamente diferente, destroem e matam gente pelo mundo inteiro, e $1 trilhão só no Afeganistão, cara. Vê o absurdo que é. Com o porto de Chancai sendo mais um elo nessa cadeia. Chancai é visto como um ponto de entrada para a América do Sul, reforçando a presença chinesa no hemisfério ocidental. Ele faz parte de uma rede de mais de 40 portos globais, sob controle direto ou indireto de Pequim. A China busca não apenas exportar produtos para a América Latina, mas também atrair investimentos industriais, como normal, a possível instalação de uma fábrica de automóveis elétricos da BYD no Peru, utilizando Chancai como hub logístico. A China posiciona os seus investimentos como comerciais, mas documentos de think tanks chineses, como o da Universidade de Fudan, destacam que esses projetos precisam ser defendidos de possíveis interferências americanas. Assim como os Estados Unidos, a Europa fazem com os projetos deles, né? Quando os Estados Unidos começa a explorar petróleo na Arábia Saudita, sei lá, nos 30, 40, não, por aí nos 50, por aí, né? Que foi o pai do Bin Laden, inclusive, que construiu não, desculpa. Os Estados Unidos começam a explorar petróleo na Arábia Saudita. E aí os Estados Unidos falam assim, Arábia Saudita, então a gente quer proteger aqui nosso projeto e tal, deixa a gente construir uma base militar aqui, mas assim, uma basezinha militar pequena, botar meia dúzia de soldado para proteger e tal. Daí a Arábia Saudita fala, beleza, quem construiu a base militar foi o pai do Bin Laden. Então, isso não é tipo, não estou dizendo que o Marcelo disse isso, né? Mas isso não é exclusividade da China, né? Os Estados Unidos também fazem isso. A Europa também faz isso, né? Usar as forças armadas deles para proteger de alguma forma os projetos deles, né? Isso é normal. Com isso, mostrando a possível dualidade comercial e militar da BRI. Com Donald Trump voltando à presidência em 2025, é provável que a sua administração intensifique os esforços para conter a influência chinesa na América Latina. Durante o seu primeiro mandato, Trump adotou uma postura dura contra a China em áreas como comércio, tecnologia e segurança. Mas essa postura dura no Peru também? Nacional. Para enfrentar isso, Trump pode expandir a presença militar americana na região, promovendo exercícios conjuntos e aumentando a assistência militar a países mais alinhados com Washington, como Argentina e Brasil. Trump pode também buscar renegociar acordos comerciais para reduzir a dependência econômica da América Latina em relação à China. Isso pode incluir a revitalização de iniciativas que ofereçam financiamento para projetos locais de infraestrutura. Muitos países latino-americanos estão mais interessados em maximizar oportunidades econômicas do que em alinhar-se politicamente aos Estados Unidos ou à China. Que eles estão certos, né? Tá mais que certo, né? O discurso anti-China de Trump pode encontrar resistência de governos que buscam apenas diversificar os seus parceiros, sem se preocupar tanto com ideologias políticas. Os Estados Unidos enfrentam dificuldades para competir com o modelo de investimentos massivos e rápidos da China, especialmente em economias que precisam de infraestrutura crítica e financiamento imediato. Porque a gente volta ali no ponto do Estados Unidos, se eles parassem de gastar
tanto com forças armadas e com destruição de outros países, investisse em infraestrutura, né? E é tão ridículo, vocês têm ideia, é tão ridículo, que o Xi Jinping foi lá, inaugurou esse porto de alguns bilhões de dólares, e aí o Blinken foi lá em Lima, no Peru também, olha, estamos, né, ajudando o Peru aqui com trens e tal. É um monte de trem velho que eles usavam nos Estados Unidos, que eles venderam para o Peru, porque eles estão renovando a frota nos Estados Unidos. E eles falando como se fosse assim, não, estamos aqui ajudando a renovar a frota de trens. Blá, blá, blá. É uma vergonheira, né, cara? Muito obrigado, Varley. Muito obrigado pelo... Vai ajudar aqui a pagar o própolis aqui da minha garganta. Muito obrigado. Vocês veem que eu tô com pouca energia. Não é que eu tô com pouca energia hoje, eu só tenho que dar uma segurada na garganta porque tá difícil. Como é o caso de muitos países latino-americanos e africanos. Diante disso, Trump provavelmente ampliará a retórica de que a expansão chinesa na América Latina representa uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. A gente viu na mídia dos Estados Unidos, veio os caras falando que a China inaugurou um porto no quintal dos Estados Unidos. Pô, não sabia que o Peru estava no quintal dos Estados Unidos. Usando isso como um argumento para mobilizar maior apoio interno e externo. A conectividade proporcionada por projetos como o Porto de Chancai pode levar a uma maior integração econômica regional, mas também cria uma profunda e grave dependência da infraestrutura chinesa. O domínio chinês sobre ativos estratégicos como portos, aeroportos e redes elétricas levanta questões sobre até que ponto os países podem manter a sua autonomia política frente a um parceiro tão poderoso e que já declarou por diversas vezes que o seu propósito é enfrentar e desbancar a hegemonia dos Estados Unidos. Eu já falei isso sobre a venda das empresas elétricas aí para a China. Eu acho um absurdo, eu acho que isso aí, indústria estratégica deveria ficar na mão do Brasil. Foi o que eu falei, eu acho que é errado, porque assim, para o chinês, China primeiro. Eles nunca vão pensar no brasileiro primeiro. Então, eu acho errado. Eu acho errado que venda indústrias estratégicas para qualquer país. Tudo deveria ficar na mão do Brasil. E aí eu sou obrigado a concordar com o Marcelo nesse ponto, de que indústria estratégica deveria ficar na mão do país. Mas assim, com relação ao porto, aqui na China também tem porto que tem participação de outros países. Então, isso não é tão, né, complicado. Agora, energia, água e algumas outras coisas não deveria ser vendido para ninguém, né? Como a maior economia da América Latina, o Brasil terá um papel crucial na dinâmica regional, principalmente quando vemos a proposta chinesa de construir uma grande ferrovia conectando Chancai ao Brasil. Pô, isso aí seria uma mão na roda para todo mundo, né, gente? Isso aí seria uma mão na roda para todo mundo. Imagina, do Porto de Santos até o Peru, cara. Destacando o interesse de Pequim em integrar ainda mais os dois países economicamente. Bom, acabou? E se já acabou? Pô, mas tem 3 minutos aqui ainda não está inscrito. É um vídeo do chinês e tal. É assim, né? É naquela, né, gente? Tem entre Estados Unidos que vem, destrói, implanta, dá golpe militar, implanta ditadura, e a China que traz dinheiro. É meio que fácil, né, cara? É meio que fácil. Eu tô surpreso. Eu não sei se é porque, né, assim, eu já comentei num outro vídeo, né? Ele reclamou com o YouTube dos meus reacts e tal, que eu tava ridicularizando o canal dele. E aí eu não sei se ele dá uma melhorada por causa disso, mas o outro vídeo, esse aqui, ele tá tranquilo, né? Não tá nada muito absurdo, assim. Melhorou bastante, né? Mas tá aí o porto do Xi Jinping no Peru. A China vai levantar o Peru. Ni hao, seus países asiáticos, construidor de porto pelo mundo. Tudo bem com vocês? O Xi Jinping estava lá no Peru para inaugurar um porto. E hoje, no mundo militar, tinha que fazer um vídeo sobre isso. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar.
Neste vídeo falaremos sobre um tema que moldará o futuro das relações internacionais. Como os Estados Unidos podem enfrentar a China no tabuleiro do Indo-Pacífico. A sua empresa pode estar Mas por que os Estados Unidos têm que enfrentar a China, né? Porque você sempre vive nessa ideia, né? A ascensão da China como potência militar e econômica mudou o equilíbrio estratégico global. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, a competição entre Estados Unidos e China incluiu, além do âmbito comercial, também um nível de disputa militar e geopolítica. Quando Trump retornar à Casa Branca, ele herdará um cenário estratégico muito diferente daquele que enfrentou em 2017. A primeira fase da administração Trump adotou medidas para desacoplar a economia americana da China e limitar as ações expansionistas de Pequim. Nada funcionou, tá? Essa história de desacoplar da China, isso não existe. O máximo que acontece é o seguinte: a fábrica sai da China, vai para o México, vai para o Vietnã e continua comprando matéria-prima da China. Então, esse desacoplamento da China nunca aconteceu. E essa barrar a China no Indo-Pacífico, sabe? Isso aí, nossa. Assim, ó, a gente tem que falar sério aqui, tá? A gente tem que falar sério, porque hoje no mundo militar reclamou pro YouTube que eu fico judiando dele aqui. Então, vamos falar sério. Vocês param com a palhaçada aí nos comentários, beleza? O assunto é sério. Essa rivalidade culminou em uma competição estratégica de pares, um cenário no qual ambas as potências disputam a supremacia global, especialmente no Pacífico. Curiosamente, Trump pode ser o presidente que finalmente implementará o chamado pivô para a Ásia, uma estratégia originalmente concebida pela administração democrata de Barack Obama. Hillary Clinton, na época secretária de Estado de Obama, foi a primeira a propor o pivô. Só criminoso de guerra. Quer dizer, não, esse cara é chinês, né? Mas ó, o Obama é criminoso de guerra, a Hillary é criminoso de guerra. Vou para a Ásia, mas a sua implementação ficou muito aquém devido a limitações políticas e compromissos globais dos Estados Unidos. Entre 2009 e 2017, o governo Obama redirecionou o foco da política externa americana, saindo das tradicionais atenções ao Oriente Médio e à Europa para priorizar o leste asiático. O objetivo era o de fortalecer alianças de segurança. Ah, não, ele disse que eu ridicularizo o canal dele. Pô, mano, mas é que tem dia que não dá, né? Ó, vocês param com as piadas aí nos comentários aí. O assunto é sério aqui. Expandir o comércio e conter a ascensão da China como uma superpotência global. Essa estratégia reconhecia a importância da Ásia-Pacífico como um centro de crescimento econômico e inovação tecnológica. Quase metade da população mundial e algumas das maiores e mais poderosas economias mundiais estão nessa região. Certo. E por isso, garantir estabilidade na área tornou-se vital não só para os Estados Unidos, mas para a ordem global liderada por Washington. Ok. Mas não foi um trabalho até aí tudo certo, né? Até aí fácil. Enquanto os Estados Unidos trabalhavam para estreitar laços com países como Japão, Filipinas e Vietnã, as tensões com a China cresciam. Olha que interessante, né? Os Estados Unidos estreitar relações com o Japão, país que eles largaram duas bombas atômicas, as Filipinas, um país que eles colonizaram, e o Vietnã, da Guerra do Vietnã, né? Esses países todos, os três, deviam mandar os americanos, né, lá para aquele lugar que vocês sabem que é bem longe, né? Questões como as disputas territoriais no Mar do Sul da China e no Mar do Leste da China levaram a confrontos diplomáticos. Além disso, a relação com a Coreia do Norte permaneceu desafiadora, marcada por testes de mísseis e esforços frustrados de desnuclearização. Porque a Coreia do Norte, ela não pode abdicar de ter uma arma nuclear, cara. Só ver o que fizeram com a Coreia do Norte quando ela não tinha uma arma nuclear. Militarmente, essa estratégia incluiu a ampliação da presença americana no Pacífico, com exercícios conjuntos e novas parcerias. Mas isso também levantou preocupações, com muitos críticos argumentando que todas essas ações da administração Obama serviram apenas para provocar a China e aumentar as tensões. Né? Mas é óbvio, isso é óbvio. Quanto mais eles empurrarem a China, mais a China vai reagindo. Nos governos seguintes, incluindo os de Trump e Biden, os Estados Unidos voltaram a tentar aplicar essa estratégia, mas com resultados modestos.
Mas o que significa, na prática, um verdadeiro pivô para a Ásia e o que ele exigiria dos Estados Unidos? A essência de uma estratégia bem-sucedida está em definir prioridades claras. Para priorizar o Indo-Pacífico, os Estados Unidos precisariam, primeiro, reduzir o seu envolvimento em regiões secundárias, como é o caso da Europa. Mesmo para a maior potência econômica e militar do planeta, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eles não têm dinheiro suficiente, né? Eles não têm dinheiro suficiente para bancar isso tudo, né? E agora o maluco do Biden autorizou, né, a Ucrânia atacar a Rússia, cara. Assim, Estados Unidos está querendo se enfiar onde eles não vão conseguir sair, provavelmente. Escolher uma prioridade implica, obrigatoriamente, deixar outra em segundo plano. Apesar do compromisso contínuo com a OTAN, os Estados Unidos têm enfrentado frustrações com aliados europeus. Apesar da grande maioria dos membros da aliança estarem investindo agora mais de 2% do PIB em defesa, alguns, mesmo diante da ameaça russa, ainda não atingiram essa importante meta. O que incomoda profundamente Donald Trump, que insiste que os europeus devem assumir maior responsabilidade por sua própria defesa, o que permitiria a Washington redirecionar o seu foco para o Indo-Pacífico. Mas assim, né, os Estados Unidos trabalharem para defender a Europa é o interesse dos Estados Unidos também, né? É por isso que eles têm tanta base militar lá, assim, não é simplesmente para proteger a Europa, é para proteger os interesses dos Estados Unidos na Europa, né? Então, são os dois, né? Os principais aliados asiáticos dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Taiwan, estão cada vez mais comprometidos com a sua própria defesa, mas precisam de suporte direto dos Estados Unidos para enfrentar a China, com Trump podendo oferecer isso através do fortalecimento da chamada Primeira Cadeia de Ilhas. O conceito de cadeia de ilhas é central para entender a estratégia americana no Pacífico. A Primeira Cadeia de Ilhas é uma barreira natural contra a expansão chinesa. É uma barreira natural contra a expansão chinesa, né? Não é, né? Isso não é uma barreira natural contra a expansão chinesa. Os Estados Unidos estão se valendo dessas ilhas, principalmente ali na região de Okinawa, que tem um monte de ilha, e instalou ali base militar, aeroporto para lançamento de avião tipo B-52, e é isso aí. Mas, assim, não é natural para segurar a China, né? Isso não existe. E inclui aliados-chave como Japão, Filipinas e Taiwan. Taiwan é o elo mais importante dessa cadeia, funcionando como um ponto de contenção estratégico. Isso é verdade. A ilha não é apenas um polo tecnológico devido à sua importante indústria de semicondutores. É também a chave para limitar a influência da China no Pacífico Ocidental. Para Trump, deixar Taiwan cair seria como entregar a principal alavanca de controle dos Estados Unidos sobre a China. Para proteger essa cadeia de ilhas, Trump poderá recorrer aos fuzileiros navais para colocar forças anfíbias ao longo dessa área, em um conceito conhecido como Operação Multidomínio, que visa integrar capacidades terrestres, aéreas e navais para dificultar a movimentação chinesa pela região. Mas assim, né? A gente tem que lembrar que a partir do momento que os Estados Unidos coloca soldados diretamente como eles dizem, boots on the ground, né, que eles mandam os soldados para lá para combater, é guerra aberta com a China e a China vai sentar o pé e atacar os Estados Unidos. Que a China tem submarino que ninguém sabe onde é que tá, assim como os Estados Unidos tem, assim como a Rússia tem. E quem garante que esse submarino não está na beirola dos Estados Unidos lá com um míssil nuclear na porta deles? Então, não é tão simples assim, né? A partir do momento que eles usar soldado deles para atacar a China, maluco, aí é guerra aberta e o pau come. Essas estratégias... Mas eu tô tentando entender qual que é o lance disso, qual que é a conexão disso com o Porto do Peru. Porque esse vídeo aqui, a princípio, não, isso aqui é como o Trump vai barrar o avanço da China pelo Indo-Pacífico. Ai, mano, eu tô no vídeo errado. Eu fiz a abertura do vídeo errado. Criam uma rede integrada de defesa, espalhadas por diversas ilhas, para garantir que as águas e os céus do Pacífico permaneçam sob controle aliado. No entanto, um pivô real para a Ásia exigirá mais do que alianças fortes, exigirá uma transformação nas forças navais americanas.
Com o colapso da União Soviética, a Marinha dos Estados Unidos se concentrou em projeção de poder em terra, abandonando parcialmente a sua capacidade de combate no mar, resultando em um Dá no desaprendizado bigode. estratégico que deixou os Estados Unidos mal preparados para enfrentar uma China em ascensão no mar. O É. foco de Trump deve retornar à guerra de superfície, antissubmarina e antiaérea. Ah, e tem outra coisa, né? A Marinha dos Estados Unidos, por mais que tenha ali 11 porta-aviões e tal, é uma marinha bem antiga já, né? Tem muito navio antigo. E a China é só navio zeradinho, né? Quer dizer, a maioria, né? Os submarinos não são tanto. Áreas onde a China tem investido muito. Não, eu nem me liguei que eu tava no vídeo errado, porque ele fez um vídeo também sobre o Porto do Peru, né? Eu achei que era isso que eu tinha aberto. Tem um outro ainda do Porto do Peru. Pesado nos últimos anos. Para isso, deverá ser necessário a ampliação da frota para competir diretamente com a Marinha Chinesa, agora a maior do mundo em número de navios, o que envolverá também a adoção de novas tecnologias, como veículos autônomos e sistemas de vigilância avançados. É sabido que nenhuma nação pode vencer uma competição estratégica global sozinha. Com os aliados asiáticos dos Ó, a bandeira, essa bandeira é como se fosse a bandeira nazista, né? De suástica, só que do Japão. Esse é o tipo de símbolo que é proibido aqui na China. Você não pode usar isso aí de jeito nenhum. Estados Unidos demonstrando maior comprometimento do que os europeus Os vídeos no são que tudo diz igual. respeito à sua própria defesa. Ó, vocês O param de Japão, piada. por Vocês param de piada com o Marcelo, que senão ele. exemplo, está reformando a sua política de defesa e aumentando fortemente os seus gastos militares. Como eu disse há pouco, Trump deverá encarar Taiwan como o centro nervoso da sua estratégia. A defesa de Taiwan não é apenas uma obrigação moral, mas uma necessidade estratégica. Abandonar seria diplomática e militarmente desastroso e abriria as portas para o controle chinês de todo o Mar do Sul da China. A estratégia americana para o Indo-Pacífico não é apenas sobre conter a China. Ela moldará o futuro da geopolítica global. Isso A é verdade. contenção da China no Pacífico afetará as rotas comerciais globais e poderá aumentar as tensões regionais, sem nos esquecermos que a competição entre duas potências nucleares cria um risco contínuo de escalada não intencional. O retorno de Trump ao poder pode marcar. Olha, eu vou te falar que esse vídeo tá tranquilo, né? A gente meio que tá concordando com um monte de coisa, né? Ele não deu umas caneladas violentas, tá tranquilo, né? Acho que o Marcelo se ligou, né? E começou a preparar uns materialzinhos um pouco melhor com relação à China. Uma virada decisiva na política americana, mas isso dependerá das suas escolhas estratégicas. Como enfrentar a China em rápida e forte ascensão e, ao mesmo tempo, não abandonar aliados importantes na Europa, será um dos maiores desafios para a nova administração de Donald Trump. É, isso aí, né, tá aí. Como é que os Estados Unidos vai tentar parar a China no Pacífico? Assim, de novo, né? Eu entendo, né, que o cara faz um monte de simulação, porque, assim, no fim, tem muita coisa que trabalha dessa forma. Eu não gosto muito disso, mas tá aí, tá visto.